Estamos em contagem regressiva de 25 coisas que os soldados da Segunda Guerra Mundial ensinaram às suas famílias antes de embarcarem. Não despedidas sentimentais, mas lições de sobrevivência. Nas semanas finais, os homens sentavam-se às mesas da cozinha e repassavam tudo o que sabiam. Como operar a fornalha, fazer render a caderneta de racionamento e manter a calma quando o telegrama chegasse. Algumas lições eram práticas, outras eram desesperadas. Todas eram urgentes. 16 milhões de americanos serviram. Quase todos deixaram alguém para trás. Antes de partirem, eles ensinaram, mostraram e anotaram as coisas. Anotações que ainda hoje são guardadas em gavetas. Foi isso que eles disseram. Qual lição importava mais? Vamos à contagem regressiva a partir do 25. Top 25. Como ler a caderneta de racionamento. Em 1942, todas as famílias tinham selos coloridos. Os selos azuis eram para produtos enlatados. Os selos vermelhos eram para carne e laticínios. O açúcar tinha sua própria caderneta. Se gastasse errado, você ficava sem. Antes de partir, os soldados orientavam as famílias sobre a caderneta de racionamento, página por página. Eles apontavam as datas de validade, o sistema de pontos e qual dono de mercearia seguia as regras e qual não seguia. Não se tratava apenas de comida, tratava-se de planejar com semanas de antecedência. Aqueles que aprenderam, alimentaram suas famílias por 4 anos. Aqueles que não aprenderam, aprenderam da pior maneira. Top 24. Como manter uma horta da Vitória viva. Em 1943, 20 milhões de hortas da Vitória enchiam quintais e terrenos baldios. Plantar era fácil, mantê-las vivas no calor do verão, não era. Os homens ensinavam como ler o solo, quando regar, como identificar o estresse real em vez da murcha do meio-dia. Eles explicavam o plantio consorciado e o controle de pragas. Alguns até desenhavam mapas. As famílias que os seguiram comeram o verão todo. Outras tentaram adivinhar e algumas adivinharam errado. Top 23. Como preparar um frango para o jantar. Em tempos de guerra, a proteína muitas vezes vinha do quintal, mas alguém tinha que transformar uma ave viva em uma refeição. Essa era uma lição difícil, mas necessária. Os soldados ensinavam o método mais rápido e limpo para escaldar, depenar e limpar a ave sem desperdício. Ao final da guerra, mulheres em toda a América já haviam feito isso inúmeras vezes e repassado o conhecimento. Top 22. Como guardar cada gota de gordura. A gordura de cozinha usada tornou-se material de guerra. Pedia-se às famílias que a coletassem. Os soldados ensinavam exatamente como: coar, armazenar, reutilizar. Nada era desperdiçado. Podia cozinhar refeições ou ser entregue para o esforço de guerra. Para muitos, esse era um conhecimento antigo da época da Depressão. Para outros, era algo totalmente novo. Top 21. Como escrever cartas passando pela censura. Toda carta era lida. Um detalhe errado poderia ser cortado. As famílias aprenderam as regras. Sem locais, sem datas, sem sinais de medo ou fraqueza. Em vez disso, usavam linguagem codificada, lendo nas entrelinhas. Os casais criaram sistemas privados que os censores não conseguiam captar. Conversas inteiras ficavam escondidas bem à vista de todos. Top 20. Como operar a caldeira. Nos estados mais frios, a caldeira significava sobrevivência. Os homens ensinavam como verificar os níveis, sangrar os radiadores e conservar combustível. Em um inverno de racionamento, erros significavam congelar. Aqueles que aprenderam se mantiveram aquecidos. Os que não aprenderam sofreram. Top 19. Como manter o carro funcionando. A borracha era escassa. Pneus novos eram quase impossíveis de conseguir. As famílias eram ensinadas a trocar um pneu, verificar o óleo e fazer a manutenção do motor. Eram habilidades simples, mas fundamentais. Meses depois, em estradas escuras sem ajuda à vista, essas lições fizeram a diferença. Top 18. Como lidar com credores por conta própria. As dívidas da era da Depressão ainda eram recentes, em 1941. Muitas famílias tinham hipotecas, pagamentos parcelados de imóveis ou eletrodomésticos e pequenos empréstimos de bancos locais ou parentes.
Quando um homem era enviado para a guerra, sua cota mensal de pagamento militar substituía seu salário, e quase sempre era menor. Os credores precisavam ser administrados. Os homens explicavam o sistema de cotas antes de partirem. Eles diziam às suas esposas quais contas tinham prioridade e em qual ordem. A hipoteca primeiro, sempre. Contas de consumo em segundo. Todo o resto era negociável. Eles explicavam como ligar para um credor e pedir um adiamento usando uma linguagem respeitosa, porém firme. Porque havia leis protegendo as famílias de militares. E nem todo credor oferecia essa informação voluntariamente. Eles também alertavam contra o orgulho. Algumas esposas teriam ficado sem mantimentos antes de ligar para um credor para renegociar. Alguns maridos sentavam com elas e diziam claramente que essas pessoas iriam esperar. Seus filhos não podem. Essa conversa mudou a forma como algumas famílias sobreviveram aos 4 anos seguintes. Top 17: Como fazer conservas de alimentos em banho-maria. O pote de vidro Ball era tão essencial para a cozinha em tempos de guerra quanto a caderneta de racionamento. Fazer conservas dos produtos da horta no verão significava ter o que comer em fevereiro. Homens que cresceram vendo suas mães fazerem isso ensinavam a técnica para esposas que haviam crescido em cidades onde a comida vinha de um mercado. A lição era rigorosa porque os riscos eram reais. A temperatura errada e a vedação falharia. Uma vedação falha e o pote estragaria, sem parecer estragado. Comê-lo mesmo assim poderia matar uma criança. Os pais sentavam-se às mesas da cozinha e explicavam a diferença entre alimentos de alta acidez, como tomates, picles e frutas, que eram seguros para processar em banho-maria fervente, e alimentos de baixa acidez, como vagens, milho e carne, que exigiam uma panela de pressão para atingir a temperatura que matava o botulismo. As mulheres que aprenderam isso bem preparavam centenas de potes por temporada. Seus porões brilhavam com fileiras de tomates, pêssegos, vagens e beterrabas em conserva que sustentavam as famílias durante os meses de escassez. As mulheres que não aprenderam isso aprenderam sozinhas com livros de biblioteca e vizinhos, e cometeram erros que eram em sua maioria pequenos e ocasionalmente graves. Top 16: Como costurar, remendar e fazer as roupas durarem. Roupas novas não eram racionadas nos Estados Unidos da mesma forma que na Grã-Bretanha, mas eram caras. O tecido era desviado para uniformes e seda de paraquedas, e uma família com uma pensão militar reduzida não podia comprar uma calça nova para as crianças a cada estação. As roupas tinham que durar. Homens que cresceram vendo suas mães costurarem repassavam o que sabiam. Como cerzir uma meia sobre um ovo de cerzir de madeira para que o remendo segurasse. Como cortar uma camisa gasta para caber em uma criança mais nova. Como soltar uma bainha sem deixar uma linha visível. Como remendar os joelhos de calças de trabalho com pedaços cortados dos bolsos traseiros, gastos de um par que já não tinha salvação. Costurar e remendar mantinham as peças de roupa utilizáveis por mais tempo. Algumas dessas lições surpreendiam os homens que as ensinavam. Eles não se consideravam pessoas que sabiam costurar. Mas a depressão havia transformado todos em pessoas práticas. E o que sabiam, eles ensinavam. Às vezes de forma desajeitada, às vezes em anotações manuscritas, em fichas que suas esposas guardavam em cestas de costura até amarelarem e esfarelarem. O conhecimento prático muitas vezes sobrevivia ao papel em que estava escrito. Aqui está o que ninguém comenta. O Exército e a Marinha publicavam panfletos oficiais para as famílias que ficavam para trás. Eles abordavam racionamento, hortas da vitória e moral. O que eles não cobriam era o conhecimento privado específico que existia em cada casa e que nunca havia sido escrito em lugar nenhum. O conhecimento sobre um aquecedor específico, um vizinho específico para ligar em uma emergência específica, uma maneira específica de falar com um proprietário específico. Esse conhecimento vivia apenas no homem que estava partindo. A lição de número 15 desta lista foi dada em quase todas as casas e nunca esteve em nenhum panfleto. Top 15: Como lidar com o telegrama da Western Union. Toda a família sabia o que um telegrama da Western Union significava durante a guerra. O garoto na bicicleta, o envelope amarelo, a mensagem que começava com tanta frequência.
O secretário da guerra deseja que eu expresse seu profundo pesar. Antes de embarcarem, os homens diziam às suas famílias o que fazer se aquele telegrama chegasse. Não com essas palavras. Ninguém dizia diretamente que isso é o que você deve fazer quando eu estiver morto. Em vez disso, davam instruções simples. Se algo acontecer, ligue para sua mãe primeiro. A apólice de seguro está na gaveta superior esquerda da escrivaninha. Você não precisa abri-la sozinha. Peça para o vizinho estar lá. Alguns homens escreviam cartas para serem abertas apenas se não voltassem para casa. Eles entregavam essas cartas às esposas, às mães, aos filhos mais velhos, diziam onde estavam e pediam para não abri-las antes da hora. A maioria dessas cartas começava da mesma maneira. Se você está lendo isso, há coisas que preciso que você saiba. Historiadores encontraram milhares dessas cartas em caixas de sótão. Quase nenhuma delas falava sobre a guerra. Quase todas falavam sobre amor, sobre do que a pessoa que ficou para trás era capaz e sobre as maneiras específicas pelas quais o autor da carta se orgulhava dela. Top 14. Como manter as crianças calmas quando você mesma não está calma. Esta foi a lição que ninguém pediu. Os homens observavam que as crianças olhavam para suas mães da mesma forma que os animais observam o clima. Uma mãe assustada produzia crianças assustadas. Uma mãe que passava pelo medo com o rosto controlado e a voz firme dava aos filhos algo em que se apoiar. O conselho era prático a ponto de ser desconfortável. Não deixe que eles vejam você ler o jornal. Mantenha a rotina do jantar igual todas as noites. Deixe que eles façam uma pergunta sobre suas preocupações por dia, responda honestamente e, em seguida, encerre o assunto. Se for chorar, chore depois que eles estiverem dormindo. Isso não era crueldade. Era o conhecimento de homens que haviam crescido na depressão, que se lembravam de como era ter 6 anos de idade e ver o rosto de um dos pais ficar paralisado de medo, e que não queriam que seus filhos carregassem isso. As mulheres que seguiram esse conselho muitas vezes disseram mais tarde que não sabiam como haviam conseguido. Elas conseguiram, em parte, porque eles disseram como fazer. Top 13. Como identificar um vazamento de gás, um fio defeituoso e um aquecedor de água falhando. Essas eram as emergências que aconteciam sem aviso prévio e sem um homem na casa para lidar com elas. Antes de partir, os soldados andavam por suas casas, apontavam para cada sistema que poderia dar errado e descreviam como seria a aparência ou o cheiro quando isso acontecesse. Gás tem cheiro de ovo podre. Se você sentir o cheiro, não ligue nem desligue nenhum interruptor de luz. Abra as janelas. Tire as crianças primeiro. Ligue para a companhia de gás do telefone do vizinho. A lição era repetida 2 vezes. Um incêndio elétrico geralmente começa atrás da parede e tem cheiro de isolamento queimado antes de ter cheiro de qualquer outra coisa. Se uma tomada estiver quente ao toque, não a use. Um aquecedor de água que está batendo ou vazando pela válvula de pressão não está bem. Essas são as coisas que matam as pessoas silenciosamente e matam com mais frequência quando não há ninguém em casa que saiba o que elas são. As mulheres que receberam essa lição se tornaram as mulheres para quem seus vizinhos ligavam em uma emergência. Elas se tornaram aquelas que sabiam o que fazer e o faziam. Top 12. Como pedir ajuda sem se desculpar por precisar dela. Esta foi a lição dada por homens que viram suas próprias mães sofrerem por orgulho e que cresceram em lares onde pedir ajuda significava admitir o fracasso, onde uma porta da frente fechada significava uma família fechada e onde o que quer que estivesse acontecendo lá dentro, ficava lá dentro. Eles diziam diretamente às suas esposas e mães: se algo quebrar, peça ao vizinho. Se o dinheiro acabar, peça à igreja. Se você estiver doente e as crianças precisarem de cuidados, ligue para a minha irmã e fale sério quando ligar para ela. Não há honra em lutar sozinha quando há pessoas ao seu redor que querem ajudar e estão esperando para serem solicitadas. A guerra mudou o que significa precisar de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda agora. Peça. Alguns homens que deram essa lição nunca haviam pedido ajuda a eles mesmos. Eles davam o conselho sabendo que não conseguiriam segui-lo. Eles o davam de qualquer maneira porque a pessoa que estavam deixando tinha menos experiência com dificuldades
e eles queriam que essa pessoa sobrevivesse. Top 11. Como ler um repasse de pagamento militar e combater um erro burocrático. O sistema de repasse do governo não era simples. Um soldado designava uma parte de seu pagamento para ser enviada diretamente para casa, e o restante do pagamento ia para ele. Os valores do repasse mudavam com base na patente, tempo de serviço e status de dependência. Erros aconteciam constantemente e corrigi-los exigia paciência, documentação e disposição para escrever cartas para escritórios em Washington que podiam levar semanas para responder. Os homens explicavam o sistema e deixavam cópias de seu número de serviço, patente e designação de repasse com suas famílias. Eles diziam às esposas qual deveria ser o valor correto e diziam: se estiver errado por 2 meses seguidos, escreva uma carta. Aqui está o endereço. Aqui está o que dizer na carta. Guarde uma cópia de cada carta que você enviar. Guarde uma cópia de cada carta que você receber. As mulheres que seguiram esse conselho detectaram erros e recuperaram dinheiro de que as famílias precisavam desesperadamente. As mulheres que presumiram que o governo estava certo, às vezes ficavam meses com falta de dinheiro antes que alguém percebesse. A lição não era sobre desconfiança, era sobre verificação, porque sistemas feitos por humanos em tempos de guerra cometiam erros humanos. O exército fez algo notável em 1943. Fez uma pesquisa com veteranos que retornavam sobre do que eles mais sentiam falta. As respostas que voltaram não foram o que os criadores da pesquisa esperavam. A maioria dos homens não disse bife ou uma cama confortável. Eles disseram coisas comuns. O som da voz de uma pessoa específica, uma refeição específica feita de uma maneira específica, o cheiro de uma casa pela qual eles haviam sido responsáveis. O que os homens que deram essas lições estavam dando era uma versão dessa vida comum mantida intacta. Eles estavam tentando garantir que aquilo para o qual voltariam para casa ainda estaria lá para eles voltarem. Top 10. Como fazer uma refeição com quase nada. A culinária da época da depressão vivia na memória de todo americano que havia sido adulto na década de 1930. Os soldados que tinham visto suas mães esticarem $1 por uma semana inteira repassaram o conhecimento antes de partirem, porque os repasses militares eram escassos e os preços dos mantimentos estavam subindo. As lições específicas variavam de acordo com a região e a família. No sul, como fazer uma panela de feijão alimentar 6 pessoas, com pão de milho feito do zero. No centro-oeste, como transformar um osso de sopa em 3 dias de refeições. Nas cidades, como fazer arroz frito com arroz branco de ontem, um ovo e qualquer verdura que estivesse na geladeira. O fio condutor era a gordura e o sal. A gordura tornava a comida simples satisfatória. O sal fazia a comida simples ter um sabor maior do que era. Os homens que sabiam se virar em uma cozinha da depressão davam receitas precisas de memória, ficando no fogão e cozinhando-as uma vez para que a pessoa que estivesse assistindo sentisse a textura em suas mãos e não apenas ouvisse as palavras. Algumas dessas receitas nunca foram anotadas em nenhum outro lugar. Elas existem apenas nas memórias das crianças que as comeram durante a guerra e, desde então, as ensinaram aos seus próprios filhos. Uma forma de conhecimento que passou pela fome e sobreviveu. Top 9. Como consertar encanamento e carpintaria básicos. Uma torneira pingando, uma esquadria de janela emperrada, um vaso sanitário vazando, uma dobradiça de portão se soltando do poste. Esses eram os consertos que custavam dinheiro para serem feitos, e não custavam nada além de tempo para fazer você mesmo, se soubesse como. Os homens compravam pequenas coleções de ferramentas básicas antes de partirem e escreviam instruções de como usá-las. Uma arruela dentro de uma torneira, uma demão de tinta na borda inchada de uma esquadria de janela, a válvula específica dentro de uma caixa acoplada que controlava a boia. Eles mostravam os passos uma vez e, em seguida, pediam à pessoa que estava assistindo para fazer ela mesma enquanto eles ficavam ali, para que o conhecimento vivesse nas mãos e não apenas nos ouvidos. Lojas de ferragens em toda a América, em 1942 e 1943, relataram um aumento notável nas compras de suprimentos básicos de encanamento e carpintaria por mulheres.
Os homens haviam feito o seu trabalho. As mulheres que entravam com listas escritas à mão de exatamente o que precisavam haviam sido ensinadas exatamente o que pedir. Top 8: Como fazer sabão de lixívia com cinzas de madeira e gordura derretida. Esse era um conhecimento mais antigo, conhecimento da depressão, conhecimento de fazenda, o tipo de conhecimento que havia pulado uma geração em lares prósperos e agora estava sendo repassado às pressas. O sabão comercial escasseou em algumas regiões. A lição exigia duas coisas que a maioria das famílias em tempos de guerra tinha em abundância: cinzas de madeira da lareira ou do fogão e a gordura derretida que já estava sendo guardada de qualquer maneira para a campanha de coleta de gordura. A cinza fornecia lixívia por meio da lixiviação. A lixívia combinava-se com a gordura na proporção certa para saponificar, para se transformar em sabão. Os homens que sabiam disso haviam aprendido com as avós ou com a depressão e davam a lição com a gravidade específica de algo sendo resgatado de quase desaparecer. As mulheres que a recebiam sentiam o mesmo. Há relatos da década de 1940 de mulheres escrevendo para seus maridos em serviço para dizer que haviam feito o sabão e que havia funcionado e que haviam dado barras aos vizinhos que não sabiam como fazer. Um pequeno triunfo em uma semana comum, lembrado 50 anos depois. Top 7: Como usar uma arma de fogo com segurança e quando usá-la. Nem todo soldado dava essa lição. Muitos davam. Uma mulher sozinha com filhos em uma casa, especialmente em áreas rurais, estava sendo solicitada a lidar com uma preocupação real de segurança. E alguns maridos acreditavam que ela deveria ser capaz de fazer mais do que ligar para o xerife, que estava a 40 minutos de distância. A lição era cuidadosa e específica. Como carregá-la? Como verificar se estava carregada? Onde guardá-la para que pudesse ser alcançada rapidamente por um adulto e não pudesse ser alcançada de forma alguma por uma criança? Sob quais circunstâncias era apropriado apresentá-la? Como se posicionar? Como mirar? Como respirar? Mais do que a mecânica, os homens enfatizavam o discernimento. A lição não era como atirar em alguém. A lição era como ser uma pessoa que tinha a capacidade e entendia a gravidade dessa capacidade, e que a usaria com calma se precisasse e nunca a usaria se não precisasse. As mulheres que receberam essa lição, de boa fé com um parceiro que confiava em seu discernimento, carregaram uma espécie de dignidade em suas mãos pelo resto de suas vidas. Top 6: Como negociar com um proprietário. A oferta de imóveis para alugar era escassa perto dos centros de produção de guerra. Os proprietários sabiam disso. A exploração nos aluguéis era tão comum que o governo acabou impondo controles de aluguel em áreas de defesa. Mas a fiscalização era irregular e os controles não chegavam a todos os lugares. Os homens que alugavam diziam às suas esposas exatamente o que o contrato de locação dizia, onde o contrato era guardado e quais eram os direitos delas de acordo com ele. Eles lhes diziam o que um proprietário poderia exigir legalmente e o que um proprietário não poderia fazer legalmente. Eles diziam: você não precisa de mim aqui para ler um contrato. Você não precisa sorrir, pedir desculpas ou concordar com algo errado porque parece rude se impor. Essa lição era inseparável de uma lição maior sobre a autoridade. A América, em tempos de guerra, estava cheia de pessoas em posições de autoridade, proprietários, credores, burocratas, homens em escritórios do governo, que presumiam que uma mulher sozinha não conheceria seus direitos e não insistiria neles. Os soldados que preparavam suas famílias passavam a mensagem oposta. Você sabe o que é certo, diga isso claramente. Se eles não a ouvirem, diga de novo. Top 5: Como manter as contas da casa e saber para onde foi cada dólar. As famílias de militares durante a guerra viviam com subsídios fixos que não eram flexíveis. Não havia uma segunda renda a qual recorrer, nem horas extras para compensar um déficit, nem cartão de crédito. O dinheiro precisava ser controlado com precisão. Os homens, que até então eram os responsáveis por lidar com o dinheiro, sentavam-se com suas esposas à mesa da cozinha e construíam um sistema juntos, às vezes pela primeira vez. Receitas de um lado, despesas fixas do outro.
uma coluna para variáveis como mantimentos, sapatos e consertos, uma lata ou envelope separado para cada categoria, rotulado a caneta, era guardado em uma gaveta da cozinha. O método que as gerações posteriores chamariam de sistema de envelopes era o método da depressão, o método do tempo de guerra e o único método que funcionava quando cada dólar já tinha um destino certo. As mulheres que aprenderam e usaram isso administraram suas casas sem dívidas durante os anos de guerra. Algumas delas disseram que foi a primeira vez que entenderam para onde o dinheiro ia, e essa compreensão as fez sentir menos medo, não mais. Porque pelo menos era algo que se podia conhecer. Pelo menos tinha um nome. Top 4. Como ser uma pessoa na qual seus filhos possam se espelhar. Isso não era dito em voz alta na maioria das casas. Era transmitido na forma de pequenas lições. Seja justo, seja honesto com as crianças quando a honestidade for segura e seja protetor quando não for. Não faça promessas que não possa cumprir. Quando estiver errado, diga. Quando estiver com medo, diga: eu estou lidando com isso. Alguns homens escreveram isso em cartas que deveriam ser abertas apenas se eles não voltassem. Eles escreveram sobre o que esperavam que seus filhos se tornassem e listaram as qualidades que valorizavam: coragem, honestidade, paciência, senso de humor em tempos difíceis, a disposição para trabalhar sem a certeza de recompensa. Essas cartas foram escritas por homens na faixa dos 20 e 30 anos, com pressa, muitas vezes à noite, com menos instrução do que seus filhos teriam mais tarde, em uma linguagem simples e sem refinamento. Elas estão entre os documentos mais importantes do século XX, não pelo que descrevem sobre a guerra, mas pelo que descrevem sobre o que uma pessoa deve àqueles que vêm depois dela. Top 3. Como viver o luto e seguir em frente. Essa era a lição mais difícil e a maioria dos homens não conseguia transmiti-la diretamente. Eles a transmitiam de forma indireta, nas pequenas coisas. Eles diziam: sua mãe sabe como superar uma perda. Eles diziam: vá à igreja mesmo que deixe de acreditar. Eles diziam que as crianças seguiriam o seu exemplo. Alguns a transmitiam na linguagem de suas próprias perdas anteriores. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, e sua mãe nos manteve unidos. Ela não fingiu que estava tudo bem. Ela disse que era difícil e disse que íamos conseguir de qualquer maneira. Isso é tudo o que você tem que fazer. Diga que é difícil. Diga que vamos conseguir de qualquer maneira. Fale a segunda parte com convicção. Ninguém poderia preparar uma família para o pior desfecho, mas os homens que haviam pensado cuidadosamente sobre o que estavam deixando para trás, tentaram dar algo que resistisse ao peso da situação. Eles a transmitiam nos últimos dias antes da partida, em pequenos momentos quando as crianças estavam dormindo, e a casa estava silenciosa, e a bolsa de lona já estava arrumada, e não havia mais nada a fazer, a não ser dizer a verdade com clareza. Top 2, onde tudo o que era importante estava guardado: a apólice de seguro, a escritura da casa ou o contrato de aluguel, as certidões de nascimento, a caderneta bancária, o nome e o número de telefone do advogado que havia redigido o testamento, o próprio testamento. Homens que nunca haviam organizado seus papéis os organizavam na semana anterior ao embarque. Eles se sentavam em escrivaninhas e mesas de cozinha e reuniam tudo em um só lugar. Colocavam em uma caixa à prova de fogo, em um envelope resistente ou em uma gaveta específica que eles descreviam e apontavam. Eles diziam às suas esposas ou mães onde estava, o que era cada documento e o que fazer com cada um, caso fosse necessário. Isso parece pequeno, não era pequeno. As mulheres que sabiam onde os documentos estavam, a quem haviam sido mostrados e explicados, e que tinham o nome do advogado em um pedaço de papel numa gaveta que podiam alcançar no escuro, passavam pelas piores notícias possíveis com algo a que se agarrar. Um conjunto de instruções, um próximo passo. O luto é mais suportável quando não vem acompanhado de uma desorientação completa. E os homens que entendiam isso deram às suas famílias o presente de um mapa quando o território se tornou irreconhecível. Top 1. Como acreditar que eles voltariam à lição final não era prática. Era um ato de vontade. E os homens que a transmitiram sabiam que era um ato de vontade. E a transmitiram mesmo assim porque a alternativa
era deixar suas famílias na expectativa da perda. E alguns deles haviam decidido que isso não era algo que fariam. Eles diziam: eu vou voltar. Não como uma promessa que pudessem cumprir, porque não podiam prometer isso, mas como a postura que escolheram e a postura que pediram. Eles faziam planos que se estendiam para além da guerra. Em março de 1944, um soldado posicionado na Inglaterra escreveu para sua esposa em Ohio para lembrá-la de não plantar a macieira ainda, porque ele queria plantá-la quando voltasse para casa e queria plantá-la no lugar certo. E ele vinha pensando sobre onde seria o lugar certo. Ele vinha pensando nisso há 6 meses. Ele voltou para casa em setembro de 1945 e eles a plantaram naquele outono. A lição era esta: mantenha o futuro. Continue fazendo planos que exijam a presença dele. Não empacote as coisas dele. Não se acomode na ausência dele como se fosse permanente. Mantenha um lugar à mesa, literalmente ou não, que diga: isso é temporário, ele está em trânsito. Ele vai voltar. Milhões de famílias mantiveram essa postura por anos. Na maioria das vezes, elas estavam certas. Quando não estavam, a própria postura lhes dera algo onde viver. Uma versão do normal que as manteve funcionais, que manteve as crianças alimentadas, o jardim crescendo, o aquecedor funcionando e as contas equilibradas. E isso acabou sendo exatamente a preparação necessária para o que quer que viesse a seguir. Essas 25 lições não foram ensinadas em nenhuma escola e não foram impressas em nenhum manual. Elas passaram de uma pessoa para outra em mesas de cozinha, em porões, em jardins de quintal, nos 5 minutos antes de um ônibus chegar a um terminal de embarque. Foram dadas por homens na faixa dos 20 anos, que nunca haviam pensado em si mesmos como tendo algo a ensinar a mulheres e crianças, que nunca haviam pensado em si mesmas como pessoas que precisariam saber dessas coisas. O país que essas famílias construíram, quando os homens voltaram para casa, foi construído sobre ambos, sobre o que os soldados trouxeram consigo e sobre o que haviam deixado para trás. Compartilhe nos comentários qual lição você acha que mais importou. E se a sua família tem uma história, uma lição de mesa de cozinha que foi passada adiante, deixe-a abaixo, porque essa história vive nos detalhes, e os detalhes estão ficando sem pessoas para lembrá-los. Se essas lições de sobrevivência do passado mudaram a forma como você vê a força daqueles que ficaram para trás, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando as histórias privadas que o tempo tentou enterrar. Vamos honrar o legado do futuro. O próximo capítulo da nossa história compartilhada será revelado em breve.